Olá, sejam bem-vindos para mais um módulo desse curso de Fisiologia do Exercício que eu estou ministrando aqui para que você fique realmente fera naquilo que você pretende realizar do ponto de vista de prescrição de treinamento, entendimento da fisiologia, né? Fazer você escalar na sua carreira. Bem, a fisiologia do exercício ela está intimamente relacionada às respostas adrenérgicas. O que eu quero falar sobre respostas adrenérgicas? Nós temos em cima de cada um dos nossos rins, que são dois, glândulas chamadas de glândulas adrenérgicas. Essas glândulas, elas secretam substâncias, hormônios, né? E elas estão diretamente relacionadas à estimulação do exercício. Então, quando a gente faz exercício, a gente envolve a ativação do sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, ele age sobre a liberação das catecolaminas, que estão lá presentes, são fabricadas, produzidas nas glândulas suprarrenais, na parte adrenérgica. Essas catecolaminas, basicamente, são formadas por adrenalina e noradrenalina. Isso é muito importante para que a gente possa entender os efeitos do exercício. Durante o exercício físico, então, há um aumento da atividade neural. Essa atividade neural simpática vai resultar, vai provocar uma elevação dos níveis circulantes dessas catecolaminas. Essas catecolaminas, então, elas vão atuar nos seus receptores adrenérgicos espalhados pelo nosso organismo, e esses receptores adrenérgicos, eles são divididos em dois: os receptores alfa e os receptores beta. Então, isso é muito importante porque eles vão estimular, eles vão modular múltiplas respostas fisiológicas durante a prática, a realização do exercício, tá bom? Do ponto de vista de ativação do sistema nervoso simpático, a gente vai ter essa ativação intensificada do sistema nervoso simpático, liberando essas catecolaminas. O que elas vão provocar? Então, nós vamos ter, dentro dessa ativação do sistema nervoso simpático, um aumento da atividade simpática que prepara o nosso corpo para o esforço. A partir disso, nós vamos ter a liberação das catecolaminas, que são representadas principalmente pela adrenalina e a noradrenalina, que vão entrar em circulação e elas vão atuar diretamente nos seus receptores, modulando as diversas respostas fisiológicas do exercício. Agora a gente vai ver qual é o impacto dessas catecolaminas no nosso organismo em diferentes tecidos. Vamos falar sobre o impacto cardiovascular. Então, os receptores beta, eles vão ter basicamente uma ação estimulados pela adrenalina e noradrenalina, aumentando a frequência cardíaca. Então, quando nós aumentamos a carga de exercício, a liberação, a ativação do sistema nervoso simpático libera adrenalina e noradrenalina, aumentando a frequência cardíaca. Além disso, nós vamos ter uma melhora da contratilidade, ou seja, o coração vai contrair de maneira mais eficiente. Então, nós vamos ter uma melhora da contratilidade miocárdica. Lembra? Mio, músculo, cardio, cardíaco. O músculo cardíaco vai agir de maneira mais eficiente, contraindo melhor. Isso também vai ter uma otimização da condução neural, nervosa, entre átrios e ventrículos. Isso é muito importante, tá? Então, as catecolaminas, elas otimizam o débito cardíaco para atender às demandas sanguíneas dos músculos periféricos. Isso é muito importante. Há também uma ação de redistribuição do fluxo sanguíneo. Então, o corpo ele vai priorizar o fornecimento de sangue para os músculos que estão ativos. Então, eu preciso redirecionar esse fluxo que estão direcionados para todos os tecidos do corpo, para que eles possam ir em direção aos músculos que estão trabalhando. Então, essas catecolaminas, elas vão atuar nos receptores alfa-adrenérgicos, redirecionando o fluxo para os músculos ativos em tecidos não essenciais. Então, assim, ao invés da gente mandar o sangue para o fígado, sangue para o estômago, para o intestino,
nós vamos mandar para os músculos graças à ação das catecolaminas sobre os receptores alfa-adrenérgicos. Isso vai gerar uma hiperemia funcional, que é o aumento do fluxo do sangue nos músculos durante a prática do exercício físico. Além disso, nós vamos ter uma simpaticólise funcional, que é a atenuação, ou seja, eu vou reduzir a vasoconstrição em músculos ativos. Eu vou deixar que os músculos possam receber mais sangue, então eu tenho uma vasodilatação nos músculos. Para os órgãos eu tenho uma vasoconstrição e para os músculos eu tenho uma vasodilatação. Isso é muito importante porque explica por que a gente não pode fazer, por exemplo, uma grande refeição, onde nós temos uma carga estomacal, intestinal, onde os órgãos vão estar querendo extrair alimentos, né, nutrientes dessa alimentação, e vai precisar levar sangue para essa região. Se nós fizermos exercício durante esse processo digestivo, vai haver uma competição entre a distribuição de sangue, o que pode muitas vezes causar uma má digestão, um desconforto, pode gerar vômitos, tonturas e coisas do gênero. Então é muito importante que a gente entenda essa ação neurosimpática e a resposta adrenérgica ao exercício para que a gente possa orientar melhor os nossos alunos, tá? Adaptações vasculares e treino. Então, há uma redução da responsividade vasoconstritora, favorecendo uma maior perfusão. O que é perfusão? Uma maior chegada de sangue aos músculos, o que vai contribuir para um controle pressórico melhor, e isso traz grandes benefícios para sujeitos hipertensos. Então, quando o exercício ele é feito de maneira regular, ele faz uma adaptação para que nós tenhamos uma vasodilatação, um controle dessa vasodilatação e dessa vasoconstrição para que o organismo atue melhor. E esse efeito de aumentar a capacidade de elasticidade dos vasos sanguíneos e esse controle faz com que nós tenhamos uma pressão arterial mais adequada. Modulação muscular. Esse sistema, então, ele vai atuar diretamente numa estimulação dos receptores beta 2. Lembra, a gente falou que tinha os alfa e os beta. Agora já estamos classificando os beta 2 adrenérgicos, porque eles otimizam a performance muscular. Eles aumentam a liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. Além disso, há um aumento de força, porque eu tenho uma melhora da capacidade de contração muscular, graças a essa adrenalina, noradrenalina, atuando sobre os beta-2 adrenérgicos. Aumenta a aceleração de relaxamento, então otimiza a questão do desempenho muscular intenso, porque eu relaxo melhor os músculos, relaxo melhor os vasos, para que esse sangue chegue melhor. E eu modulo a sensibilidade. Então, há uma adaptação dos receptores com o treinamento. Os receptores beta-2 adrenérgicos ficam mais adaptados a realizar essa ativação com relação ao treinamento. Respostas imunológicas ao exercício. Então, as catecolaminas, elas influenciam na imunidade através de receptores beta-adrenérgicos presentes nos leucócitos. Então, leucócitos são uma família, né, de receptores não são receptores, são uma família de células especializadas do sistema imunológico que vão ser estimuladas através das catecolaminas por conterem receptores beta-adrenérgicos. Então, há uma mobilização de células efetoras, ou seja, eu tenho mais células leucocitárias nas células imunes para as áreas necessitadas, né? Então eu vou ter mais migração do meu sistema imunológico, eu vou ter uma influência na resposta inflamatória, então eu modulo os processos inflamatórios. Quando se fala de exercício físico e regulação de processo inflamatório, aquilo que está muito relacionada com obesidade visceral, a gordura entre as vísceras, uma das funções do exercício é fazer essa modulação dos leucócitos, fazendo com que eles atuem melhor. Então, a gente diminui o processo inflamatório graças a essa estimulação
neurosimpática que atua nas suprarrenais, liberando adrenalina e noradrenalina, que vão agir nesses leucócitos que contêm os receptores beta, tá? Beta-adrenérgicos. Nós vamos ter, então, também um metabolismo imunológico impactado. Então, vai funcionar melhor as nossas células de defesa graças a essa conexão neural e hormonal que o exercício promove. Quais são os benefícios imunológicos? Contribuição para a saúde geral do sistema imune. Então, o meu sistema imune ele não fica mais eficiente ou menos eficiente. Ele simplesmente atua em plenitude ou menos plenitude. Com o exercício físico, eu faço com que todas as minhas células imunológicas fiquem prontas para a atividade de combate a infecções, inflamações e assim por diante. Então, as catecolaminas, elas vão influenciar diretamente na imunidade através desses receptores beta-adrenérgicos que estão contidos nos leucócitos. Sudorese e regulação térmica. Então, também há uma ação, né, durante o exercício. A gente sabe que nós já vimos em aulas anteriores que o exercício ele promove aquecimento metabólico, né? Então eu aqueço o meu organismo e durante o exercício eu vou promover o resfriamento através do sudor, da sudorese, do suor. Então ele é extremamente regulado por essa questão das catecolaminas. Então existe uma estimulação, então os receptores alfa e beta adrenérgicos podem induzir a sudorese. Isso geralmente acontece com estimulações farmacológicas. O exercício no calor, predominantemente mediada por receptores alfa-adrenérgicos e tem um papel menor dos beta-adrenérgicos nessa questão da sudorese durante o exercício em altas temperaturas. Então vejam que essa conexão entre sistema neural, sistema endócrino e realização do exercício é um dos pontos fundamentais para que nós entendamos a prática do exercício, a prescrição do exercício físico. Por isso que é muito importante você dominar a ferramenta, a fisiologia do exercício, para que você entenda a complexidade da prescrição de treinamento e possa atuar de maneira mais eficiente junto aos seus alunos, a seus clientes, né, a seus atletas de forma geral. Então vamos lá, a nossa conclusão desse módulo, né, dessa aula. Então, a modulação dos receptores adrenérgicos passa a ser fundamental para o entendimento do desempenho e as respostas homeostáticas que o exercício vai promover. Então, é fundamental a fisiologia do exercício porque ela é uma teia complexa de interações entre respostas adrenérgicas, adaptações metabólicas, vasculares, musculares e imunológicas. Então, é de plena clareza a necessidade da gente compreender de forma profunda esses mecanismos e é essencial para que a gente possa entender o treino, entender a saúde e conseguir prescrever melhor para os nossos alunos, os nossos atletas de forma geral. Espero que você tenha gostado dessa aula. Né, são várias aulas que a gente tem aqui nesse curso, é um curso bem extenso e a gente está falando de vários assuntos bem interessantes sobre fisiologia do exercício. Um forte abraço para você e vejo você na próxima aula.